Olá, gente. Vamos para mais uma aula, né? Vamos falar agora sobre limites básicos, né? Entender como é que como se resolve, né? Alguns dos limites mais básicos que a gente pode encontrar, certo? Bom, a gente tem dois números, né? A e K, ok? E são dois números reais, ok? A e K. Então, quando eu vou calcular o limite de um número, né? Ou seja, K é um valor, né? Não é uma constante, não é uma variável, tá? Então, se eu quero saber o limite de K quando o valor de X tende a tá? Ou seja, o limite de uma constante, ele é igual a é igual a K, tá? Então, o limite da constante é igual a ele mesmo, certo? E quando tem assim, limite de x, né, que é uma variável qualquer, quando x tende a tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o valor de x como a, tá? Então, x é igual a a. Então, o limite de uma variável quando limite de x quando x tende a é igual a a. Tá? Aí aqui tem essa representação, certo? Então, aqui é a minha função. Função y igual a x. Tá? Então, ele quer saber o valor do limite dessa função quando x tende a, sendo que a é um valor real qualquer, né? Então, o x ele está tendendo a certo? Nessa variável aqui, nessa função, o y ele é igual a x. Então, se o x é igual a, o y também é igual a a. Então, se eu quero o limite de x quando x tende a, é o próprio valor de a. Porque se eu vou à esquerda, né, se me aproximando de x igual a, o valor do y vai tendendo a. E se pela direita, né, o x está tendendo a, o valor do y também está tendendo a, certo? Agora aqui, eu tenho esse modelo de função, né? 1 sobre x. Então, ele quer saber o valor do limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Então, aqui eu tenho a função 1 sobre x, tá? Se vocês quiserem, vocês podem jogar lá em qualquer ambiente gráfico, né? Software que gera gráficos, e você vai perceber que essa função tem esse modelo aqui, né? Então, aqui, quando o valor do x é positivo, e aqui quando o valor do x é negativo, tá? Então, ele quer saber o valor dessa função quando o x está tendendo a zero, só que pela esquerda. Então, se o valor do x está tendendo a zero, o valor do x é bem aqui, tá? Só que pela esquerda. Então, ele vai por aqui, certo? Então, percebam, sem olhar aqui a figura, tá? Quando o x está tendendo a zero, o x está tendendo a um valor muito pequeno, né? Então, zero é um valor... Aqui não pode ser zero, a gente já sabe disso, né? Nós vimos isso na aula anterior, né? Porque zero não pode estar no denominador. Mas ele pode ser, por exemplo, menos, nesse caso aqui, né? Já que é pela esquerda que ele se aproxima, tá? Então, bem aqui, bem próximo mesmo de zero, pode ser o valor menos 0,0000000000001, vamos supor, tá? Então, assim, quando o x está se aproximando do valor muito pequeno, tá? Essa função ela vai tender ao infinito, ok? Só que como o valor do x vai ser negativo, porque é pela esquerda, então ele vai se aproximar do menos infinito, né? Que é o que demonstra aqui o gráfico, tá, gente? Então, quando o x se aproxima de zero,
aqui pela esquerda, a função que está aqui desenhada, ela vai tendendo, né? Ela vai baixando aqui. Então, ela vai tender a menos infinito, tá? Agora, é o contrário. Ele quer o valor dessa função, do limite, né? De 1 sobre x. Quando o x está se aproximando a zero, só que pela direita. Então, para cá. Ele vai nesse sentido. A mesma ideia, né? Então, quando ele vai se aproximando de zero, tá? Então, ele vai se aproximando de, por exemplo, 0,00000000001, tá? Então, 1 dividido por um valor muito pequeno vai tender ao infinito, certo? E como esse valor, né, é pela direita, então ele vai ser positivo, então vai ser mais infinito, tá? Agora, graficamente, você pode observar que à medida que o x está se aproximando de zero pela direita, a função está tendendo ao infinito, ao mais infinito, certo? Aí aqui são alguns exemplos, né? Então, o limite de uma constante é sempre uma constante, independente do valor que x vai tender, vai se aproximar, tá? Então, a constante, o limite dela sempre vai ser a constante. Né? Então, o limite de 3 quando x tende a menos 25 é 3, limite de 3 quando x tende a 0 é 3 também, limite de 3 quando x tende a π também é 3. Então, independente desse valor aqui, tá? O limite de 3 é 3. E isso vale para qualquer constante. Agora, representando numericamente, né, aquela função 1 sobre x, ele colocou aqui, né? Como eu falei, né? Se quando quer se calcular o limite, né? Que nesse caso aqui, tá? Nesse segundo exemplo, nesse terceiro, tá? Quando o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, tá? Então, ele vai ficar aqui. Então, pela esquerda, ele vai se aproximando de valores à esquerda, né? Então, aqui é o zero, certo? Então, a esquerda de zero é para cá, então são valores negativos, certo? Então, ele começou aqui do menos 1. Então, quando x for menos 1, a função vai ser menos 1, tá? E ele vai se aproximando de zero, tá? Que foi como eu falei. A cada aproximação, esse valor vai ficando muito menor. Isso em módulo, tá, gente? Isso em módulo. Então, menos 0,0001 aqui. Então, quando x for esse valor, 1 sobre x vai ser menos 10.000, tá? Só que entre menos 0,0001 e 0 existem infinitos números. Então, esse valor aqui, a tendência dele é aumentar, que é como a gente percebe aqui, ó. Aqui menos 1, menos 10, menos 100, menos 1.000, menos 10.000, e assim até menos infinito, ok? E a mesma ideia, o contrário, né? Quando o x está se aproximando a zero pela direita, né? Então, quando ele começa com 1, o valor da função é 1. Aí, por exemplo, quando o x for 0,01, a função vai ser 100. Quando o x for 0,0001, a função vai ser igual a 10.000. E isso vai até valores muito, muito, muito próximos de zero, cuja função vai tender a mais infinito, né? Então, o valor da função está aumentando indefinidamente. Aí aqui são algumas regrinhas, tá, gente? Que é importante a gente saber. Deixa eu voltar aqui. Então tá, então aqui eu tenho duas funções. Eu tenho essa primeira, eu tenho a função f de x e a função g de x, tá? Então, eu vou definir que o limite da função f de x quando x tende a é igual a L1. E o limite da função g de x quando x também tende a, ou seja, estão tendendo ao mesmo valor, funções diferentes que estão tendendo ao mesmo valor, tá? Então, esse limite aqui é igual a L2, tá? Então, essa função, quando x tende a é L1, e esse daqui, quando x tende a é L2, tá?
Então, sempre eu vou chamar de L1, L2. Né? Então, vamos para a primeira regra, né? Então, aqui, o que ele quer? Ele quer calcular o limite da soma dessas duas funções, tá? fx mais g de x, quando o x tende a A. Então, nesse caso, eu posso desmembrar. Eu posso dizer que eu posso separar aqui. Essa soma eu separo. Então, eu coloco o limite de f de x quando o x tende a A, mais limite de g de x quando o x tende a A. Então, o resultado vai ser L1 mais L2, ok? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Claro, a gente tem que prestar atenção que sempre prestar atenção nisso aqui, ok? Eles estão tendendo ao mesmo valor, tá? Sempre prestar atenção nisso. E aqui é o contrário, aqui já é uma subtração. Então, o limite de f de x menos g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A menos o limite de g de x quando x tende a A, tá? Que dá L1 menos L2. Isso a gente chama de o limite da diferença é igual à diferença dos limites. E agora o produto, né? Então, eu quero calcular o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A. Então, para calcular isso, o que que é? Eu vou pegar o limite de f de x quando x tende a A vezes o limite de g de x quando x tende a A. Então, o valor vai dar L1 vezes L2, tá? E a gente chega aqui. O limite do produto é o produto dos limites, certo? A próxima, né? Então, agora é o limite do quociente. Então, o limite de f de x dividido por g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A dividido pelo limite de g de x quando x tende a A. Ok? Que é a mesma coisa que L1 sobre L2, desde que o limite do denominador ele seja diferente de zero, tá, gente? Então, L2 tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. E agora essa outra regrinha aqui, tá? Que é quando eu tenho uma raiz, tá, gente? Então, aqui, o limite da raiz de n de f de x, quando o x tende a A, como é que a gente faz? A gente coloca o limite para dentro da raiz. Então, fica raiz, tá? Enésima, tá? Raiz do limite da função f de x quando x tende a A, tá? Raiz n do limite de f de x quando x tende a A, ok? Então, é a mesma coisa aqui. Raiz n de L1, tá? Sendo que esse valor de L1, ele tem que ser positivo, tá? Se o n for par, tá certo? Por que tem essa restrição aqui, né, gente? Porque, primeiro, que se o L1 for negativo, tá? E o n for ímpar, isso aqui vai dar um número imaginário, tá? E não é o caso. A gente não trabalha com números imaginários, ok? Então, o limite da raiz enésima é a raiz enésima do limite, certo? E todas essas definições, né, vistas aqui de A até o E, elas valem quando você estiver calculando os limites laterais, né? Ou seja, quando o x tender a tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Então vamos supor que o limite da soma é a soma dos limites, tá? Então, aqui nessa letra A, né, x, vou calcular o limite da função f de x mais g de x, ele vale também para quando o x tende a negativo ou a positivo, tá? Então, todas essas regras valem para calcular os limites laterais. Tá, e um detalhe importante, tá? Nós vimos que o limite do produto é o produto dos limites, né?
como a gente está vendo aqui. Então, é igual a L1 vezes L2, tá? Só que a gente vê que, por exemplo, se por acaso uma dessas funções for uma constante, né? Como assim? Vamos supor que eu calcule, né? Eu quero calcular isso daqui, tá? Só que, por exemplo, f de x não é uma função, é uma constante. Então, vamos supor que seria limite de 2 g de x, tá? O limite é uma constante. Desculpa. A primeira função, vamos supor que ela seja uma constante, f de x igual a 2, tá? Que é como se fosse aqui, né? Então, ele vai supor que f de x é igual a k, ou seja, f de x é uma constante. Então, vai ficar limite de k vezes g de x quando o x tende a a, né? Então, nesse caso, vai ficar limite de k quando o x tende a a vezes o limite de g de x quando o x também tende a, né? Então, se k é uma constante, esse valor aqui é k. O limite da constante é a própria constante. E aqui, o limite vezes o limite de g de x sobre x tende a. Okay? Então, se eu tenho uma constante, tá? Que ela está dentro do limite, eu posso tirar essa constante de dentro, tá? E essa constante, então, vai multiplicar o valor do limite. Tá, e aqui são alguns exemplos, né, de aplicações. Então, eu tenho esse primeiro exemplo aqui. Limite, né, f de x menos g de x mais 2h de x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou separar, né, cada uma dessas partes aqui, né? Então, vai ficar limite de f de x. Eu vou omitir, né, o x tende a, porque vocês já sabem que todos estão tendendo a, tá bom? Então, só para ficar mais fácil de dizer. Então, limite de f de x menos limite de g de x mais já que aqui é uma constante, essa constante pode passar para fora do limite, tá? Então, fica 2 vezes o limite de h de x, ok? Próximo. Limite de f de x vezes g de x vezes h de x quando o x tende a. Então, o limite do produto é igual ao produto dos limites, né? Então, limite de f de x vezes limite de g de x vezes limite de h de x, certo? E agora, o limite de f de x ao cubo quando x tende a. Isso aqui, gente, é como se fosse eu multiplicar 3 vezes a função f de x. F de x vezes f de x vezes f de x, certo? Então, o valor desse limite vai ser o limite, esse limite ao cubo, certo? Então, o limite da função ao cubo é a mesma coisa que o limite... Desculpa. O limite da função ao cubo é a mesma coisa que o limite ao cubo da função, certo? Ou seja, é como se eu multiplicasse bem aqui, olha, como se fosse essa multiplicação, né? Como se fosse pegar o limite de f de x vezes f de x vezes f de x. Então, é a mesma coisa que eu colocar o limite da função f de x ao cubo, que é o que está aqui, certo? Aí, aqui é a generalização, né, dessa regra. Tá? Por exemplo, limite de x elevado a n. Qual é o valor? Então, é a mesma coisa que eu calcular o limite de x e elevar a n, certo? Então, o limite de x, quando o x tende a, qual é o valor? Nós vimos lá, é a, né? Então, eu pego a e elevo a n. Tá, e agora a gente vai ver polinômios, né? Nós já vimos um pouco na aula anterior e a gente vai só reforçar nessa aula. Então, assim, eu tenho qualquer polinômio, né? Então, aqui eu tenho o polinômio p de x, né? Que é igual C0, que é uma constante,
tá? Soma com C1x mais Cn vezes x elevado a n. Então, isso aqui eu tenho um polinômio, tá? Então, para qualquer polinômio e qualquer número real A, tá? Ou seja, uma constante A qualquer aqui, tá? Então, para eu calcular o limite deste polinômio p de x aqui, quando x tende a A, tá? Então, o limite disso é a mesma coisa que o valor do polinômio em A. Ou seja, você vai pegar, substituir, onde tiver x no polinômio, você vai substituir por A. E vai multiplicar pelas constantes e realizar as somas, tá? A professora enrolou, então bora lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. Encontre, né, aqui eu tenho um polinômio, tá? É o polinômio p de x aqui. P de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Então, ele quer calcular o limite deste polinômio quando o x tende a 5, né? Então, a gente atribui as regras que nós já aprendemos, né? Acabamos de aprender. A gente pode considerar que cada termozinho desse é como se fosse uma função diferente, tá? É como se fosse uma função diferente. Então, se aqui eu tenho somas e subtrações, então eu posso separar, calcular o limite separado de cada um dos termos, né? Então, o limite de x² menos 4x mais 3 quando x tende a 5 é a mesma coisa aqui. Pegar separadamente cada termo, né? E calcular o limite. Então, o limite de x² menos limite de 4x mais limite de 3, né? Então, aqui, né, esse limite de x² é a mesma coisa que jogar 5², ok? Já que o limite de x tá, é o valor que ele tende, né? Ou seja, o limite de x quando x tende a A é A. Então, o limite de x, né, ao quadrado, quando x tende a 5, então vou pegar 5 e colocar ao quadrado, ok? Menos o limite de x quando x tende a 5. Então, isso aqui dá 5, tá? Então, dá menos 4 vezes 5. Mais o limite de 3, que é uma constante, né? Então, 3. 5² menos 4 vezes 5, 20, mais 3, que dá igual a 8. Certo? Então, é a mesma coisa quando eu tenho um polinômio desse padrão aqui. É a mesma coisa que eu pegar, quando eu for calcular o limite, o valor do limite, eu pego esse polinômio e substituo esse valor aqui no polinômio. Então, vai ficar 5² menos 4x mais 3. Eu não precisava ter feito isso aqui, tá? Isso para padrões, para esse padrão aqui de polinômios, tá, gente? Tá, então vamos continuar. Existem funções que elas são definidas por partes, né? Ou seja, o que é definida por partes? Ela não se... Para cada parte para cada pedacinho, né, do domínio dela, ela se comporta de um jeito, certo? A gente vai ver um exemplo, né? Essa função f de x, tá? Essa função f de x, ela é dividida em 3 partes. Ela tem o formato de 1 sobre x mais 2, quando o x for menor que menos 2. Ela vai ser x ao quadrado menos 5, quando x for menor ou igual a 3 e maior que menos 2. E ela vai ser igual a raiz quadrada de x mais 13, quando x for maior que 3, tá? Ou seja, para x menor que 2, ela vai ter um comportamento, tá? Então, ela vai ter um comportamento para cá. Para x entre menos 2 e 3, vou colocar 3 bem aqui, tá? Eu sei que não está proporcional, mas... Então, aqui,
entre menos 2 e 3, ela vai ter outro comportamento. E acima para x maior que 3, ela vai ter outro comportamento. Então, dependendo do valor, né, da onde eu estou analisando a minha função, ela vai ter um comportamento diferente, certo? Então, ele está querendo saber o quê? Ele quer saber o limite dessa função quando o x está tendendo a menos 2. Ou seja, se ele está tendendo a menos 2, eu vou analisar a função em duas etapas. Eu vou ter que analisar a função aqui e vou ter que analisar o comportamento da função à direita do 2, tá? Ou seja, ele tem um comportamento aqui à direita do 2. A direita do 2, ela se refere a essa parte da função, tá? A esquerda do menos 2, desculpa, ele tem esse comportamento aqui. Então, para eu calcular o limite, eu vou ter que saber o limite, tanto o valor do limite, tanto à esquerda de menos 2, quanto à direita de menos 2, já que a direita e a esquerda, a função tem comportamentos diferentes, né? São definidas de forma diferente, tá? Então, assim, quando x tende a menos 2 pela esquerda, ou seja, quando a função ela tá bem aqui, né? Então, quando a função... Então, toda a análise, né, até menos 2, você precisa usar aqui, tá? 1 sobre x mais 2, ok? Então, você vai... à esquerda, você vai analisar através dessa função. Então, você vai usar a função 1 sobre x mais 2, tá? E você vai calcular esse limite. E quando o x... Né, e quando o x tende a menos 2 pela direita, ou seja, menos 2 está bem aqui. Então, eu vou ter que pegar o comportamento da função, né, acima de menos 2. Então, eu tenho que pegar a função x ao quadrado menos 5, tá? Então, é essa a função que eu pego. Então, tá. Então, vamos lá. Então, para calcular o x tendendo a menos 2 à esquerda, eu vou usar esse modelo aqui. E quando eu for calcular o limite da função quando o x tende a menos 2 à direita, eu vou calcular essa daqui, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Fica melhor para enxergar. Tá. Então, o limite dessa função, 1 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2 pela esquerda, tá? O que vai ser? Se eu for jogar menos 2 aqui, isso aqui vai zerar. Tá? Isso aqui não pode ser zero, tá? Então, o que eu faço? Como ele não vai ser menos 2, ele vai ser muito próximo de 2, tá? Então, por exemplo, quando ele for... Qual é o valor muito próximo de menos 2 pela esquerda? É, por exemplo, menos 1,99999999999999999, tá? Então, é um valor que é muito próximo de menos 2 pela esquerda, tá? Bem aqui, tá, gente? Deixa eu escrever de novo esse eixo aqui. Então, bem aqui. Então, a ideia é que seja um valor muito próximo de 2 por aqui. Então, um exemplo é esse valor aqui, né? Menos 1,999999. Tá? Então, se eu pego esse valor aqui e somo com 2, que valor que vai dar? Que é isso que ele quer aqui, né? Perdão, é o contrário, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui, peraí. Porque tá no eixo negativo, né, gente? Falei bobagem.
Então, se eu venho pela esquerda, tá? Me aproximo de menos 2, o módulo, à esquerda do... Eu tô falando de módulo, tá, gente? O módulo à esquerda do 2 é maior que 2, tá? Então, vai ficar... Então, pela esquerda, vai ficar um valor, né? Um valor muito próximo de menos 2, é esse valor aqui, tá, gente? É menos 2,000000000000001, tá? Então, a esquerda do 2 vai ser esse valor aqui, mais ou menos, tá? Então, se eu chego e jogo esse valor bem aqui na função, menos 2,000000001, e somo com 2, que valor que vai dar? Vai dar menos 0,000000001, tá? Ou seja, um valor muito pequeno. 1 dividido por um valor muito pequeno é infinito, né? E como esse valor ele é negativo, então ele vai tender a menos infinito, tá? Só para ficar bem claro aqui, que eu acho importante, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar bem aqui, tá? Para vocês fixarem bem, certo? Então, eu tenho essa função aqui, então vai ficar 1 sobre x mais 2, né? Então, é esse o valor do limite que eu quero calcular, tá? Certo? Então, então aqui eu substituo por um valor à esquerda de menos 2, certo? Então, esse valor qual é? Esse valor, né, como nós vimos, vai ser menos, tá? 0, eu vou colocar pontinho aqui, tá, gente? Porque menos 2,0000000000001, tá? Então, esse valor aqui, eu vou somar com 2, tá? Se eu somo com 2, que valor que vai dar aqui embaixo? Vai dar 1 sobre menos um valor muito pequenininho, que é 0,00000000001. Valor muito pequeno, tá, gente? Tem uns pontinhos aqui. Então, 1 dividido por um valor muito pequeno, que é negativo, vai dar menos infinito, certo? Então, o valor desse limite é menos infinito, ok? Agora, pela direita, né? Ou seja, menos 2 pela direita. Então, se eu jogo aqui, qual seria... aqui eu no zero, né? Então, tipo, 2. Menos 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, coloco aqui. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? Que é aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, tá? Menos 5, então 4 menos 5 dá menos 1. Ou seja, se pela esquerda esse limite dá menos infinito e pela direita ele dá menos 1, isso quer dizer que o limite da função f de x, quando x tende a menos 2, ele não existe, certo? Nós já vimos isso. Então, fizemos a letra A. Agora, vamos para a letra B. Limite da função quando x tende a 0. Tá? Então, a gente vai procurar aqui pelo domínio, né? O domínio são os valores que x pode assumir. Então, nessa primeira parte, eu não chego no... Deixa eu desenhar aqui. Só o eixo do domínio, tá, gente? Esse aqui. Aqui é 0, menos 2 e 3.
Então, ele quer saber o limite da função quando x tende a zero, certo? Então, na primeira parte, né, que é x menor que 2, o x não pode tender a zero, então aqui eu não vou analisar. Nessa parte aqui também, tá, o x é maior que 3, ou seja, eu não vou analisar essa parte da função. Então, eu só vou analisar a parte da função em que o x pode ser zero. E onde é que o x pode ser zero? Nessa segunda parte aqui, né? Que o x ele pode ser menor ou igual a 3 ou maior que menos 2, que é justamente essa parte do domínio aqui. Certo? Então, eu vou calcular aqui, limite da função quando x tende a zero. Então, o limite de x ao quadrado menos 5 quando x tende a zero. Então, eu jogo, né, o valor do zero aqui no x, 0 ao quadrado menos 5, que dá menos 5, tá? Agora, a letra C. Limite da função quando x tende a 3. Aí, a mesma coisa, eu vou procurando, né, o x, né, em que parte do domínio esse x tendendo a 3 está. Nessa primeira parte não está. Nessa terceira parte, né, ele está. Certo? Por quê? Nessa terceira parte, ele pode se aproximar do 3 pela esquerda. E nessa segunda parte. E nessa terceira parte, ele se aproxima do 3 à direita. Como assim, professora? Olha só. É só você olhar lá. É só você olhar aqui para o eixo X, tá? Para o eixo do domínio. Então, aqui eu tenho a função. Certo? Então, aqui, a função entre menos 2 e 3, né? Tá aqui. Então, aqui, quando o x tende a 3, ele pode tender pela esquerda e pela direita. Então, dos dois lados do 3, do x igual a 3, eu tenho a função. À esquerda eu tenho esse modelo da função e à direita eu tenho esse modelo aqui. Então, a mesma coisa. Então, vou calcular o limite de x ao quadrado menos 5 quando x tende a menos 3, tá? Então, é só jogar o valor de 3 aqui, já que o 3 não vai gerar uma indefinição, certo? Então, fica 3 ao quadrado, tá? Menos 5, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 5, 4. Então, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, dá 4. E agora a direita, né? A direita vai ficar a raiz quadrada de x mais 13, certo? Quando x tende a 3 pela direita. Bom, a gente viu que quando tem uma raiz dentro do limite, eu posso tirar essa raiz, calcular o limite, e depois eu vou calcular calcular a raiz do limite, tá? Então, vai ficar a raiz quadrada do limite de x mais 13 quando x tende a 3 pela direita. Mesma coisa, né? Eu jogo o 3 aqui, não gera nenhuma indefinição, tá? Então, fica a raiz quadrada. Então, o limite vai ser 3 mais 13. Então, o valor vai ser raiz quadrada de 3 mais 13. 3 mais 13 dá 16. Raiz quadrada de 16 dá 4. Então, percebam que tanto a direita quanto a esquerda, o valor do limite é igual. Então, nesse caso, o valor do limite, né, dessa função, quando x tende a 3, é 4. Aí, assim, só para vocês, só para mostrar como é o formato dessa função, né? Então, nós tínhamos ela aqui, né? E agora a gente tem ela representada graficamente, tá? Então, percebam que ela tem um comportamento até x menor que menos 2, né? Ou seja, essa parte aqui, ok? Entre menos 2 e 3, ela tem esse comportamento, tá? Então, entre menos 2, tá? E x igual a 3, que é bem aqui. Agora, prestem atenção numa coisa, tá? Em nenhuma das partes, tá? Esse sinal de maior e menor, ele é acompanhado do igual. Então, isso quer dizer que em 2 ela é indefinida, ou seja, a bolinha é aberta,
tá? Então, essa função, ela nunca é igual a 2. E bate com o que nós estudamos, né? O que nós calculamos lá. Porque nesse modelo da função, tá? Quando o x tende a menos 2, tá? Isso aqui vai gerar uma indefinição, certo? Vai ficar 1 sobre 0, tá? Ou seja, o denominador vai tender a 0 e a função não vai existir, tá? Então, bate com o que a gente está vendo no gráfico, né? Ou seja, o x, né, nunca pode ser menos 2, tá? Então, entre menos 2 e 3, ela tem esse comportamento, tá? E quando o x for maior que 3, ele tem outro comportamento, que é justamente isso aqui. Tá? Agora, percebam que em 3 a bolinha é fechada. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma igualdade, mas aqui eu tenho. Então, eu estou relacionando uma igualdade. Eu estou inserindo esse valor x igual a 3 na função. Tá? E agora, funções contínuas, né? Então, assim, uma forma, né, da gente estudar os limites também é para a gente tentar descobrir se a função ela é contínua ou não em algum ponto, né? Como é que eu sei que ela é contínua em um ponto? Ela é contínua, certo? Quando ela é definida, né? Então, por exemplo, aqui, quando x igual a essa função ela não é definida, tá? Aqui, né, quando x igual a d, ela também não é definida, certo? Essa função aqui, ela não é definida aqui, mas ela é definida aqui. Então, existe uma continuidade, ou seja, ela assume valores aqui nesse ponto, né, de x igual a b, tá? Então, é isso que ele está falando aqui, certo? Vamos lá. O que a gente sabe, né? Olhando para essa imagem, para esse gráfico aqui. Eu sei que o valor de f de a não está definido, né? Ou seja, o valor da função quando x é igual a não está definido, né? Ou seja, a bolinha aberta bem aqui. O que eu sei também? Que o valor da função em b não é o mesmo do limite da função f de x em b, tá? Ou seja, aqui o limite, ele existe, né? Ou seja, qual é o valor do limite da função quando x tende a b? É aqui, né? Então, o valor do limite da função quando x tende a b é aqui, tá? Nesse valor. Então, aqui eu tenho o valor do limite da função e aqui eu tenho o valor da função quando x é igual a b, tá? Então, o valor da função quando x é igual a b é diferente do valor do limite da função, beleza? E aqui nesse ponto C, o que eu posso afirmar daqui? Nesse ponto, né, x igual a b, a função ela não tem limite, tá? Por quê? Porque pela esquerda a função está tendendo a um valor, né, que é esse valor aqui, e pela direita a função ela está tendendo a esse valor aqui, tá? Então, pela esquerda uma coisa, pela direita é outra, então o limite da função não existe em x igual a c, quando x tende a c, tá? A função não tem limite, tá? E a mesma coisa aqui, né? O limite da função f de x em d não existe, tá? Ou seja, aqui ele está tendendo para cá e aqui ele está tendendo para lá. Então, assim, o que eu posso afirmar, né? Que nessas situações a função ela é descontínua, tá? Então, somente quando
essas coisas acontecem, né? Eu posso afirmar que a função ela é descontínua. Nas outras situações, nos outros valores de x, essa função ela é contínua, tá certo? Tá. Aí o que que acontece, né? Então, o que que ele diz? É a definição, né? A gente fala, são os critérios de continuidade, ou seja, uma função ela só vai ser contínua se ela atender a esses critérios, né? Então, quais são esses critérios? Tá? Então, eu tenho uma função f de x e eu digo assim, que a função f de x ela é contínua no ponto x igual a se a função ela é definida no valor de x igual a, ou seja, f de a está definida, tá? Também, se o limite de f de x existe quando x tende a a, tá? E o limite de f de x é igual a f de a, né? Então, vamos tentar entender isso graficamente, ok? Sempre se atentando a essas três condições que devem ser atendidas para afirmar se elas são contínuas ou não. Encontre os valores de x para as quais as funções são contínuas, tá? Então, eu tenho essa função aqui, f de x igual a x mais 2, tá? Aí, aqui eu tenho essa função, f de x igual a x mais 2, ok? Então, vamos lá. Isso aqui quando o x está tendendo a 2, né? O que que acontece? Então, aqui eu vou desenhar essa função, f de x igual a x mais 2, certo? Olhando para o gráfico, eu vejo alguma descontinuidade, né? Por exemplo, não vejo, né? Então, quando, por exemplo, o meu x, né, é igual a 1, ou seja, vamos analisar ele para analisar o limite da função quando o x tende a a, em que a é igual a 1, tá? Então, a função, limite da função f de x quando o x tende a 1. Então, aqui quando o x tende a 1, tá? Quando o x tende a 1, o valor de f de 1 qual é o valor de f de 1? É 3, né? Então, o f de a está definido, ou seja, f de 1 existe, tá? É 3. Tá. Então, o valor do limite da função existe quando o x tende a 1? Ou seja, o limite existe quando o x tende a 1? Deixa eu ajeitar esse traço aqui, tá? Difícil de apagar. Tá. Pronto. Então, Então, eu vou calcular o limite da função quando o x tende a 1. Então, eu vou calcular os limites laterais, né? Então, à direita de 1, se eu me aproximar, né? A função, ela está tendendo a esse valor aqui, tá? À esquerda, né? Limite da função quando o x tende a 1 pela esquerda, também está tendendo a esse valor aqui, ao valor 3. Ou seja, o limite, como os limites laterais são iguais, ou seja, igual a 3, tá? O limite da função existe, né? Quando o x está tendendo a 3, ok?
Então, atende também a esse critério. Tá? E agora, o último critério, né, de continuidade. O limite de f de x tem que ser igual ao valor de f de a. Ou seja, quanto é que deu o limite da função quando x tende a 1? Deu 3. Então, aqui deu 3. E qual é o valor da função em x igual a A? Né? Ou seja, o valor de f de 1 é 3 também. Então, ele atende aos 3 critérios. Então, neste ponto aqui, tá? A função, ela é contínua, certo? Então, assim, eu posso testar essa continuidade para vários pontos, certo? E sempre quando eu for testar, aqui eu testei com x igual a 1. Eu posso testar para x igual a 4, x igual a 100, x igual a menos 20, tá? Então, todas as vezes que eu for testar a continuidade de uma função num ponto, eu preciso, tá? Testar esses 3 critérios. Se todos os 3 forem atendidos, ok, ela é contínua naquele ponto, certo? Outro exemplo aqui, tá, gente? Aqui a ideia, né, é a mesma ideia e aqui estão os critérios que devem ser atendidos, certo? Então, eu vou querer avaliar se a função ela é contínua em x igual a 2, tá? Ou seja, o valor do meu a é igual a 2, certo? Então, eu vou calcular, né, a função aqui. Então, f de a tem que estar definida. Qual é o valor da função quando x é igual a A? Então, eu vou calcular, né? Se eu não tenho gráfico, eu vou calcular. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4, tá? E aqui, 2 menos 2. Tá? Então, aqui vai dar 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação, né? Então, essa função, ela não existe, né? A função não está definida em f de 2. Então, aqui ela já não atende esse primeiro critério, tá? O limite de f de x existe quando x tende a A. Ou seja, a gente precisa calcular o valor do limite dessa função quando x está tendendo a 2, né? Então, tá aqui 2. Tá aqui 2. Então, pela direita, tá? A função está tendendo a esse valor. E pela esquerda de 2, o limite da função também está tendendo a esse valor, que é igual a 4. Então, o limite da função, ela existe quando x tende a 4. Quando x tende a 2 e o valor é 4. Vou colocar bem aqui, tá? O valor do limite. E o limite da função, quando x tende a 2, tem que ser igual ao valor da função quando x igual a 2. Quando x igual a 2, o valor da função ela nem existe, né? E o limite é igual a 4. Então, também ele não atende a esse critério. Ou seja, a função ela não é contínua, tá? Próximo. Essa função aqui, ela também é definida por partes, né? Então, aqui ela é igual a x mais 2 e aqui ela é igual a 1. Ou seja, se o x for diferente de 2, ela assume a função é igual a x mais 2. Se o x for igual a 2, ele é igual a 1. Então, vamos lá. Vamos colocar que a é igual a 2, tá? Então, a gente vai avaliar se a função é contínua em a igual a 2. Qual é o valor de f de a, ou seja, de f de 2? F de 2, ela é aqui. Então, f de 2, eu vou colocar aqui, tá, gente? É igual a 1. Ou seja, ela é 1 se x é igual a 2. O limite de f de x existe quando x tende a A? Né? Então, a gente vai para o gráfico. Aqui 2, né? Então, bem aqui. Então, à esquerda, ele vai ser 4. E à direita,
ele vai ser 4, certo? Então, o valor do limite existe e é igual a 4, tá? Então, aqui atende esse critério, né? Atende ao critério 1, atende ao critério 2 também. Vamos ao último critério, que tem que o limite da função naquele ponto, né, em A tem que ser igual a f de A. Então, quanto é que foi o valor de f de A, ou seja, f de 2? Deu 1. E qual foi o valor do limite quando o x tende a 2? Deu 4, né? Ou seja, eles são diferentes, tá? Então, não atende a esse critério. Ou seja, a função ela não é contínua, tá? Em x igual a 2, tá? Esse último exemplo aqui, eu vou deixar para vocês avaliarem, tá? Ou seja, avaliem quando A é igual a 0, tá? Então, avaliem critério por critério, certo? E me digam no final se essa função aqui, ela é contínua ou não em A igual a 0, ok? A mesma coisa aqui, para vocês treinarem, tá? Essa aqui eu vou... aqui também é quando o A tende a 0, ok? Ou seja, quando A é igual a 0, tá? Avaliem critério por critério e me digam se ela é contínua ou não, ok? Então tá, gente, a nossa aula de hoje era isso. Qualquer coisa, na próxima aula eu posso tirar dúvidas, enfim. Então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou então pelo Siga, tá bom? Obrigada a todos.